Como pastor, como estudioso da escritura e tudo mais, e como alguém envolvido no ministério, eu sempre vi a congregação cristã no Brasil como uma seita. Sempre vi assim. Eu nunca vi de outra forma. E por quê? Porque quando eu aprendi na juventude o conceito de seita, eu aprendi que uma das marcas da seita era a ideia de que a salvação não pode acontecer fora dela. Então eu sabia que a CCB ensinava isso, que os demais não eram irmãos, eram pessoas à beira do caminho. Essa era a expressão que eu sabia que era usada. Não eram pessoas no caminho, mas à beira do caminho. E o caminho era estar na congregação cristã no Brasil. Ou seja, para ser salvo era necessário ser crente em Cristo e isso não era suficiente. Não havia suficiência em Cristo. Então, para que a pessoa fosse salva, era necessário que ela também fizesse parte dessa denominação, dessa sigla, desse nome. E com isso, então, essa igreja deixa de ser uma igreja de verdade, se torna uma seita. É assim com todas as seitas são assim. Fora delas, não existe possibilidade de salvação. Outro problema que eu via era a afirmação de que não existem pastores, só Jesus. Isso tem uma cara muito piedosa, parece muito lindo isso aí. Eu ouvia as pessoas dizerem isso, que eu conheci pessoas da CCB, tive que lidar com pessoas da CCB, conversei com pessoas da CCB no passado, muito tempo atrás, e tive embates com pessoas que estavam sendo enganadas pela CCB. Então, por isso, eu conheci bem o problema. E uma das coisas que elas falavam era uma espécie de jargão, um jargão muito comum, é que o pastor é Jesus. Então, parece muito piedoso, parece muito lindo, santo pastor é Jesus, mas isso é absolutamente antibíblico. Jesus é o supremo pastor, é claro, isso aí ninguém duvida disso, ele é o supremo pastor. Mas a Bíblia fala sim sobre os presbíteros, sobre os bispos e pastores. No Novo Testamento, essas três palavras, presbíteros, bispos e pastores, são termos intercambiáveis, ou seja, são palavras que se aplicam ao mesmo cargo. E nós temos inúmeras menções de bispos, presbíteros, pastores no Novo Testamento. Inúmeros. As epístolas pastorais, 1 Timóteo, Tito, o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos falando sobre os pastores, a instituição dos pastores, a carta aos Efésios falando sobre o pastorado, o pastor-mestre. Então, está repleto disso nas Escrituras, repleto. E eles negavam isso.